Está o MCU preparando uma adaptação de Avengers vs X-Men e como exatamente isso pode se desenrolar de forma a fazer justiça a ambos os lados e adaptar com precisão ao seu próprio cenário moderno do MCU? Como as guerras secretas e a introdução dos X-Men podem desencadear uma batalha entre os Vingadores e um grande conflito? Os X-Men são um dos times mais icônicos e perigosos da Marvel, e o canto mutante do MCU é uma das vias mais cativantes que a Marvel tem para contar histórias envolventes. Até agora, esta é uma região que foi amplamente inexplorada simplesmente porque o MCU não tinha os direitos sobre os X-Men, e enquanto a Fox tinha sua própria franquia de mutantes e heróis, não os vimos se sobrepor. Agora, no entanto, a Marvel está lentamente injetando mais e mais mutantes na Terra 616 e talvez preparando um conflito entre as duas facções. Eles definitivamente estão. Então, hoje, meus amigos, vamos explorar como a Marvel pode misturar duas histórias icônicas dos quadrinhos para criar algo novo para o MCU. Na cena pós-créditos de The Marvels, fomos apresentados a um universo que simplesmente temos nos referido como Terra X porque a Marvel ainda não lhe deu uma designação oficial, e há muitas referências à Terra X em alguns de nossos vídeos recentes. O detalhe mais notável em torno desse universo é a inclusão de uma fera precisa dos quadrinhos, completa com o penteado alado, os dentes precisos dos quadrinhos e o peito nu sob seu jaleco de laboratório, todos sugerindo que uma versão dos X-Men com trajes coloridos e precisos dos quadrinhos existe nesta realidade. Também foi sugerido que esses são os X-Men que chegarão à Terra 616 e eventualmente se tornarão a iteração principal dos personagens no MCU seguindo em frente, depois, é claro, das Guerras Secretas. Isso explicaria algumas coisas, principalmente onde os mutantes estiveram todo esse tempo e por que a luta pelos direitos dos mutantes não foi um empreendimento de décadas, como nos quadrinhos e é icônico para a história. Isso permite que cada personagem tenha uma história e carreira totalmente desenvolvidas sob a equipe, sem nos perguntarmos onde eles estiveram o tempo todo. No entanto, como eles chegaram à Terra 616 é uma história muito diferente. Afinal, se eles são forçados a deixar essa realidade, pode não ser uma tarefa fácil realocar uma equipe inteira, e algo teria que dar muito errado para essa equipe se realocar voluntariamente para uma nova realidade. É aqui que sugerimos uma mistura de arcos de quadrinhos, nomeadamente a história dos Vingadores vs X-Men e o arco original das Guerras Secretas, ambos os quais vamos examinar para explorar como a Marvel pode criar a mistura mais cativante dessas duas histórias. A sinopse geral para os Vingadores vs X-Men surge após a Força Fênix retornar à Terra. Quando isso acontece, ela assume Hope Summers como sua nova hospedeira, e os X-Men acreditam que isso levará ao renascimento da raça mutante, enquanto os Vingadores temem os novos poderes de Hope e acreditam que ela eventualmente destruirá o planeta. Eventualmente, esse conflito se intensifica até que as duas equipes entram em guerra total uma com a outra. As duas equipes colidiram, resultando nas mortes aparentes de Charles Xavier e Marro, além de uma fratura que dividiu as duas equipes no futuro. No entanto, acreditamos que a causa do arco é irrelevante e será na verdade retirada da história das Guerras Secretas, que sabemos que o MCU estava caminhando. Na história original das Guerras Secretas, o multiverso está sob cerco e está sendo sistematicamente eliminado por uma série de incursões entre realidades em todo o multiverso. As barreiras entre universos estão sendo erodidas a uma taxa sem precedentes, e as linhas do tempo estão colidindo umas com as outras com muito mais frequência. Essas incursões destroem um ou ambos os universos completamente até que apenas algumas linhas do tempo remanescentes permaneçam, e no centro disso está a Terra 616. Durante sua incursão, ela se encontra em rota de colisão com a Terra 1610, também conhecida como o Universo dos Ultimates. Esta realidade tem sua própria versão de vários heróis, e a maioria das mudanças foi cosmética e em grande parte negligenciável. Fora do universo, esta linha de quadrinhos foi projetada para facilitar para os leitores se envolverem com os quadrinhos, já que o universo dos Ultimates não estava sobrecarregado por décadas de lore, o que muitas vezes podia intimidar novos leitores. Por esse motivo, a maioria dos personagens era geralmente a mesma, mas chegou a hora do fim dos Ultimates durante as Guerras Secretas. Os Vingadores entraram em guerra com suas contrapartes dos Ultimates, e acreditamos que isso pode ser a ideia central por trás de como os Vingadores vs X-Men serão adaptados. Afinal, se os Vingadores vs X-Men forem adaptados, eles têm que fazer algumas coisas além de simplesmente colocar as duas equipes uma contra a outra. Eles também têm que garantir que nenhuma das equipes faça algo irreparável que crie uma mancha permanente em seu legado, e qual melhor maneira de fazer isso do que fazendo com que cada equipe lute pela sobrevivência de sua própria realidade doméstica? Isso seria uma maneira perfeita de motivar as duas equipes a lutar uma contra a outra sem transformar nenhuma delas em um vilão absoluto. Os motivos de cada um seriam compreensíveis, uma vez que os X-Men eventualmente sejam encontrados do lado perdedor, eles podem decidir pular do barco. Se apenas uma dessas linhas do tempo puder sobreviver, isso nos leva a duas possibilidades, que dependem inteiramente de a Terra 616 sobreviver ou não.
A opção 1 é a Terra 616 sobreviver à incursão, caso em que os X-Men podem descobrir que a única maneira de sobreviver a isso é se juntar ao seu inimigo, e a maioria dos Vingadores não é do tipo que guarda rancor. As chances são de que eles entenderiam por que os X-Men fizeram o que fizeram, e isso não lançaria uma sombra permanente sobre o restante de seu tempo juntos. Mas a opção 2 é a Terra 616 não sobreviver. Acreditamos que isso seja uma possibilidade porque na história original das Guerras Secretas, a Terra 616 não sobreviveu. Em vez disso, os sobreviventes da 616 foram levados para Battleworld enquanto o multiverso estava sendo reconstruído e as linhas do tempo estavam sendo restauradas. Se isso acontecer no MCU, então os Vingadores e os X-Men podem se encontrar juntos em Battleworld durante as Guerras Secretas, e embora ainda possam entrar em conflito por sua rivalidade, ambos provavelmente concordarão eventualmente que uma luta maior os aguarda. Nesse caso, ambos poderiam direcionar sua atenção para o antagonista do projeto, seja um rei, uma variante do destino, um além, ou outra pessoa, e poderíamos ver as duas equipes se unirem em uma conclusão épica para o multiverso depois que os multiversos forem reconstruídos. No entanto, eles ainda precisam de uma razão para se juntarem à Terra 616, e acreditamos que a resposta para isso está em nosso vídeo de reinicialização suave que lançamos há não muito tempo. A ideia geral desse vídeo é que uma nova Terra será criada onde os X-Men e os Vingadores têm uma história compartilhada, e ambos os seus passados poderiam ser tecidos em uma linha do tempo à medida que são realocados, e isso também poderia permitir a reformulação de alguns personagens aposentados favoritos dos fãs da Marvel, como Steve Rogers, Tony Stark e Natasha Romano. Mas para uma análise completa da teoria de reinicialização, certifique-se de verificar aquele vídeo. De qualquer forma, parece que a Marvel está determinada que esta versão dos X-Men de linhas do tempo vizinhas será a principal iteração dos X-Men em algum momento no futuro. Embora nem todos os mutantes necessariamente tenham que ser desta realidade, parece que uma maioria saudável de pelo menos os membros mais experientes será desta misteriosa Terra X para fazê-los mudar. No entanto, eles terão que suportar algum tipo de calamidade séria, uma que provavelmente resultará na destruição de sua linha do tempo. E que melhor momento para introduzir Vingadores vs X-Men do que agora, como a próxima grande história após as Guerras Secretas? Sobre qual realidade eles acabarão lutando, não temos certeza. Sabemos que Vingadores 5 está sendo retrabalhado e a ideia da dinastia Kang pode ser deixada de lado em favor de uma história diferente, embora não saibamos se a revisão será tão drástica assim. Caso contrário, não temos certeza em qual filme ou série podemos encontrar esse conflito, mas se o MCU estiver desacelerando para dedicar mais tempo a seus projetos, podemos ver algumas ideias novas anunciadas mais cedo do que tarde. De qualquer forma, meus amigos, o que vocês acham dessa ideia? Vocês acham que os Vingadores e os X-Men vão se enfrentar em algum momento num futuro próximo? Será por causa de uma incursão? Serão forçados a lutar pela sobrevivência de suas próprias linhas do tempo? Ou haverá outro catalisador para essa luta? Se sim, o que mais você acha que poderia fazê-los entrar em guerra um contra o outro? Como sempre, meus amigos, muito obrigado por visitarem o canal hoje. Esmaguem aquele botão de inscrição para se reunir e juntar-se à nossa equipe, e espero que estejam tendo um dia absolutamente ótimo. Até mais, tchau!